Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Leia Puton do Ateliê Interarte e hoje eu tenho para você uma novidade, uma pintura vintage feita em vaso de MDF, isso mesmo, olha que lindo esse conjunto, olha só. Então são duas peças que a gente vai fazer aqui em dois vídeos, nós vamos fazer em duas partes, certo? E eu vou ensinar desde como você vai fazer a base, a lixar perfeitamente, depois novamente base, as cores que a gente vai usar, textura, decopagem, mais a sombra vintage, isso tudo no primeiro vídeo, mais uma pintura do stencil, certo? E aí depois no segundo vídeo, então, vocês vão aprender a como trabalhar com a customização que a gente vai fazer depois, então, nesse segundo vídeo, com apliques e outras coisas mais, ok? Antes de a gente iniciar, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, comentar, tirar todas as dúvidas aqui nesse primeiro vídeo, para depois ir para o segundo, tá? E até o finalzinho. E também, você que não é inscrito, se inscreva no canal, que você estará sempre recebendo, ativando o sininho, recebendo as novidades que eu estarei aqui mostrando, ensinando e colocando para você todas as técnicas de pintura, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso trabalhinho de hoje. Outra coisa eu vou colocar aqui embaixo, tá? A descrição de todo o material que a gente usará durante esses dois vídeos, certo? Vamos lá? Então está aqui, olha só, vai ser dois vasos, vai ser um conjunto, olha aqui. Eu vou pintar, já a base já está aqui no pratinho. E depois de pintado, eu vou fazer essa estrutura aqui dessa guirlanda. E depois a gente vai decorar em volta. E eu vou fazer também com as lavandas. Então eu vou pegar uma tinta nova da Acrylex, lançamento, essa tinta aqui, Chalk. Eu vou ver um tom que combina, né? São lindas essas cores, olha esse cinza aqui, ó. Olha só que cores mais lindas. Então a gente vai fazer uma cor aqui que vai combinar, né, com esses tons do que eu quero aqui das lavandas, o papel da o papel. Então, gente, olha só. Primeiro eu começo passando a base, né? É a base de PVA da Acrylex também, que eu passo em todo o vaso, tá? Vou passar uma demão, aí eu espero secar bem e depois eu vou lixar essa peça. Lixando ela, eu vou novamente passar essa segunda mão ou 3 mãos, tá? Dessa base e depois a gente vai entrar então com a cor desejada, que eu vou ver, eu acho que vai ser o nome dela é Glicínia, olha só. Ela é bem clarinha, tá? Ela dá um super acabamento, uma cobertura ótima. E eu vou testar ela agora nessa superfície de madeira. Ela pode ser também pintada em outras superfícies, certo? Então nós vamos usar ela e vamos ver depois como que vai ficar. Olha só, agora que essa peça já está pronta, já está passada a base, eu vou vir aqui agora com essa lixa aqui da Condor. Ela é muito boa, macia. Ela você não precisa, ó, ela já não sai muito pozinho. Você vai fazer isso aqui e ela vai ficar bem lisinha, ó. Ela é uma lixa de duas faces, então é fácil de lixar nas beiradinhas aqui, ó. Você consegue fazer um bom acabamento e ela fica bem lisinha, veja. Então veja só, agora com aquela cor que eu escolhi, tá? Ele tem uma secagem bem rápida essa tinta, então com um pincel bem macio, eu venho aqui com o número 20, né? De pelo sintético, esse aqui é pelo sintético, é a referência 284, número 20, da Condor. Olha só, eu dou até uma molhadinha na água porque tá secando tão rápido. Aqui tá um calor também, né? Então, olha só, ele vem dando essa cobertura aqui, ó. É uma cobertura muito boa. Então, agora, depois que eu já fiz essa parte toda ela na segunda mão, agora eu já fiz também essa parte aqui com essa tinta, né? Mais lavanda, que é a cor Glicínia, essa cor aqui. E aqui em cima, então, eu fechei com um tom provençal, o nome dessa tinta aqui, parecendo um cinza, né? Então, vou trabalhar com ela aqui nessa parte.
Também, ó, ela é bem macia. Venho com um pincel sintético aqui agora, venho com um pincel, um número 20, tá? O número 20 da Condor, a referência é 284. Então ela vai fechar, olha só. Coisa bem interessante que quando você está pintando uma moldurinha, que nem nessa parte aqui, ó, eu pego o pincel dessa maneira aqui, ó, ele não desce para essa parte e nem entra aqui para dentro. Então eu pinto assim ou assim, nessa mesma posição aqui, ó. Então ela fica bem fechadinha, ok? E você consegue, né, aqui borrou um pouquinho porque desceu um pouco da base, tá? Depois a gente vai fechar aqui um pouco essa parte toda na verde, mas eu quero explicar essa parte interessante aqui. Então sempre assim, ó, pegando o pincel assim, não assim, porque se aqui embaixo tiver outra cor, ela pode manchar essa outra cor, e dessa forma aqui ela não vai encostar, não vai ter o contato com essa outra cor aqui, dando um acabamento bonito, certo? Nessa segunda demão, ó, eu venho com o pincel bem suave, eu resolvi fazer 2 demãos para ele ficar bem fechadinho. Então eu molho o pincel só um pouquinho e coloco lá na tinta e venho dando as pinceladas bem suaves, ó. A tinta desliza, ela seca muito rápida, ela é ótima essa tinta, olha só. Então aqui, ó, vou dar 2 demãos aqui também, ó. Vejam agora como ficou essa parte toda na glacínea. Essa parte de fora aqui, então, ficou no provençal. E agora nós vamos fazer essa parte de cá, que está branca com a base, que eu já passei. E nós vamos usar, então, esse papel da OPA com esse trabalho aqui. Como que eu vou fazer? Depois eu venho com a moldura aqui, que na verdade eu queria a moldura aqui no meio, né? Dessa forma assim. Mas aí ela vai ficar essa parte de um lado, mas eu vou fazer do mesmo jeito assim, pra ela ficar, ou depois eu coloco a moldurinha mais pro lado aqui. Então a gente vai ver como que a gente vai fazer. Qual é o primeiro passo agora então aqui? Então nós vamos pegar a cola gel, tá? Essa cola gel aqui. E aí eu vou passar ela da seguinte forma, eu vou pegar o pincel bem macio, vou fazer nessa parte do meio aqui primeiro, tá? Então vou passar aqui na madeira, desse jeito, vou passar no meio primeiro, porque se eu passar toda ela vai secar e não vai pegar. Agora eu vou posicionar a folha de um jeito que depois eu vou tirar o excesso. Ela vai pegar bem certinho aqui. Então eu venho por cima aqui, aonde eu colei por baixo, e venho passando também a cola aqui, nessa parte de cima aqui. Ela pode dar umas nervurinhas, mas a gente vai tentar ao máximo tirar essas nervuras, tá? Então, ó, colando assim, aqui. Desse jeito. E agora eu venho com um plástico e vou alisar, fazendo nesse movimento aqui, ó, tentando tirar aquelas dobrinhas que foi feita, que deu, né, que às vezes ela dá com a colagem.
Agora eu já lixei, tirei essa parte aqui, já o desgastei nessa parte aqui de cima, ó, né? Já desgastei. E agora então eu vou desgastar essa partezinha aqui que sobe. Então com uma lixa de unha, eu venho, ou uma lixa mais, eu venho fazendo esse movimento aqui, ó. Não precisa ser a tesoura, é só esse aqui, ó. Aí você vê que, ó, ela vai saindo bem fácil, ó. Então eu tenho agora ela prontinha, ó, tá? E agora nós vamos fazer os acabamentos. Vou passar mais uma termolina para ela não descascar aqui nas laterais, né? E aí depois a gente vai fazer a sombra, que daí eu vou mostrar como é que é. Então agora eu quero dar um ar de envelhecimento nessa peça. Então eu pego a carimbeira da Toque Cri e já fiz aqui, tá? Eu venho também com o pincel chanfrado e vou fazendo umas batidinhas nessa posição aqui, ó. Faço as batidinhas bem de leve, porque ela é uma carimbeira, então ela já é a tinta, tá? Então eu dou umas leves batidinhas assim, aí eu venho com o pincel chanfrado e vou fazendo esse movimento aqui, ó. Só tirando, ó, esfumando aqui em volta onde eu passei, pra ela ficar assim, ó, meio envelhecida. Trago um pouquinho pra dentro aqui, ó, porque ela fica uma sombra mais seca. Então você consegue esparramar um pouquinho, ó, com o pincel chanfrado mesmo, ó. Fica essa tonalidade assim, ó. Olha como fica bonita. Certo? Agora nós vamos fazer nessa parte aqui também, nessa parte aqui toda ela lateral, tá bom? Então agora com o pincel pituar com um pouquinho de tinta aqui, ó, eu vou misturar um pouco do preto com esse que eu usei aqui, tá? Tirar o excesso aqui do lado e aí eu venho fazendo movimentos circulares, preenchendo com um stencil que eu quero aqui fazer uns detalhes aqui com esses selos. Então eu vou preenchendo assim, ó, sempre tirar o excesso de tinta, porque no MDF a tinta ela escorre mais fácil do que no tecido. Então faço a tinta aqui, tiro bem o excesso aqui do lado, para depois eu vir no MDF.
esse stencil aqui, tá? Com textura daí, vai ficar muito bonito. E agora então, com a pasta de modelagem, mais o betume color no tom de chocolate, eu vou fazer aqui uma misturinha. E para usar ela, depois, vou amassar bem, ela já vai ficar com a tinta, com a cor, né, que eu desejo, tá? Essa aqui ela vai ficar um pouquinho mais clara. Eu vou usar com aquele stencil. Se eu quero mais escuro um pouquinho, eu coloco um pouco mais. Um tom um pouquinho mais escuro. Posiciono bem firme, tá? Começo aqui, seguro, bem firmezinho e venho puxando aqui, ó. Venho fazendo esse movimento para a massa entrar dentro dessa imagem do stencil. Ela vai ficar em relevo aqui. Então, vou colocando a quantidade que eu quero. Seguro bem firme o stencil para ele não sair do lugar. Vou pegando devagarzinho e vou preenchendo. Pego na ponta de cá e na ponta de cá, levanto as extremidades primeiro e depois venho o meio. Então, olha, desse jeito. Olha como ficou. Aqui ficou uma manchinha, depois a gente vai tirar. Então, ele vai ficar esse relevo aqui, certo? Agora, eu vou ter que esperar secar esse para fazer do outro lado. Então, enquanto isso, porque como eu tenho 2 vasos, eu já vou aproveitar aqui e vou fazer, já colocar bem certinho nessa posição aqui. Ver se você enxerga. Vou vir daquele mesmo jeitinho que eu expliquei. Levantar, olha só, então eu tenho agora